Esse é um caso muito típico de uma relação abusiva que termina em morte, mas com os personagens de gêneros invertidos. Que na verdade é algo que a gente costuma ver acontecer em julgamentos de homens feminicidas, em que a moral das mulheres é que é questionada. Se a mulher saía com vários caras, se ela prestava, se ela não prestava. A violência intrafamiliar, ela deixa marcas muito profundas. A filha da Elise e do Marcos vai carregar esse trauma pro resto da vida dela. O que a motivou a fazer isso? Todo mundo fica fazendo essa pergunta. Cara, por que você esquartejou o corpo do seu marido? Eu perguntei isso pra Elise e ela... Salve, salve, viajantes! Está começando o Vênus Investiga. Nesse último episódio, a gente vai entender como está o caso hoje em dia. Elise, após alguns anos de prisão, teve sua pena reduzida e em 2022 iniciou sua progressão para o regime aberto. Hoje em dia, ela trabalha como motorista de aplicativo em Franca, no interior de São Paulo. Para isso, vamos conversar com Thaís Nunes, que é roteirista, diretora e repórter investigativa. Se você gostou do Vênus Investiga, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e comente. Não esqueça também de assistir os outros episódios dessa série. Bom, até onde a gente sabe, a Elise virou motorista de aplicativo, tá morando no interior. Você ainda mantém contato com ela? Eu conversei com a Elise assim que a série foi divulgada, né? Que a série estreou, ela ainda estava em regime semiaberto. E eu tinha muita curiosidade de saber se ela tinha se sentido representada, se ela acha que foi justo. E ela me disse que sim. Acompanhei pela televisão o que aconteceu. O fato de ela ser... Eu visitei o apartamento dela no interior. Uma das gravações a gente fez nesse apartamento. Depois, confesso que acompanhei pela televisão a história. Ela como motorista de aplicativo, depois saiu, depois fizeram imagens dela escondidas, que foram exibidas na TV. Mas eu discordo tanto disso, que eu confesso que eu procurei me manter mais afastada. Por coincidência, não é mentira, a gente não se falou esse ano. Hoje, 1 hora antes de vir pra cá, ela me escreveu. Foi uma coincidência, a gente não publicou em lugar nenhum que eu viria aqui. E eu perguntei como é que ela tá. Ela me disse que mal, tentando reerguer a vida. Perguntei por que ela tava mal. Ela disse que o fato de a família Matsunaga ter sido assaltada faz pouco tempo, foi mês passado. E a filha dela ter sido vítima desses criminosos, ela ficou amarrada, que isso a fez sofrer muito e que é um calvário viver sem a filha dela. Então a gente teve essa conversa quase agora, enfim, ela me mandou essa mensagem. E anos depois você ficou responsável pela série documental de Elise Matsunaga na Netflix, que vocês conhecem. Como que começou a investigação para a série? Como foi o primeiro encontro com a Elise? Olha, em 2018 eu trabalhava com jornalismo, né? Eu trabalhava numa emissora de televisão e como repórter investigativa. E é claro que eu gostava muito das minhas matérias, mas eu me questionava muito sobre o formato. Porque eu sempre fiz reportagens mais profundas, mais aprofundadas, maiores, investigativas. E naquele momento não havia muito espaço na grade do jornal para isso. Além disso, eu também comecei a me questionar sobre o tipo de conteúdo que eu consumia. Então eu consumo muita notícia pela internet e pouca notícia de forma factual pela televisão. Eu gosto mais de acompanhar análises, comentários de política, mas me informar mesmo, eu já não me informava mais pela televisão. Isso foi uma questão para mim. E eu comecei a pensar, que tipo de conteúdo que eu consumo? E eu sempre fui muito viciada em séries do gênero true crime, em documentários do gênero true crime, filmes policiais, de thriller policial também. E aí eu pensei, e aí eu tava na Netflix, enfim, assistindo uma série chamada Amanda Knox, que é sobre um assassinato, uma criminosa italiana, que a série é sobre isso, se ela cometeu ou não o crime. E eu fiz, cara, isso é genial, isso é uma maneira
completamente diferente de falar sobre violência. Por que a gente não tem algo assim aqui no Brasil? E a Amanda estava presente na série? Estava. E aí eu comecei isso em 2018, então eu entro na cobertura do caso em 2012, assim que o Marcos desaparece, mas esse meu pensamento foi em 2018. E aí eu penso, falo, a gente tinha que ter alguma coisa assim no Brasil. E eu achava que o caso da Elise Matsunaga, isso que aconteceu entre a Elise e o Marcos, seria o caso ideal para que a gente fizesse algo parecido. E aí eu idealizo a série, coloco minhas ideias no papel, procuro a Boutique Filmes, o Gustavo Mello, que é o produtor executivo, meu amigo querido. E ele adora a ideia, porque o que eu disse pra ele é que não era pra gente fazer uma série sobre o crime em si, mas sobre os caminhos que levaram a Elise Matsunaga a cometer esse crime. E nessa trilha, nesse caminho, tem muitas temáticas que são universais pra gente discutir. Porte e posse de arma, relacionamento abusivo, objetificação da mulher, padrões de relacionamento e de violência, a solidão que um relacionamento abusivo provoca para ambos os lados. Tinha muita coisa que a gente podia discutir além daquilo que estava sendo exibido e que foi exibido durante esses anos todos pela mídia tradicional. E como foi o primeiro encontro com ela? Eu já havia escrito para Elise durante esses anos de cobertura. Ela nunca tinha me respondido, então eu tinha enviado algumas cartas para a penitenciária de Tremembé. Mas, sobretudo, os advogados dela me conheciam. Eles me conheciam o meu trabalho, que sempre foi voltado aos direitos humanos, especialmente à defesa e ao enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eles sabiam que eu tinha muito essa pegada, assim, né? De não querer, de querer complexificar as coisas. Porque eu não acredito em bem e mal. É muito fácil a gente dividir, sabe? Colocar uma barreira entre a Elise e eu, a Elise e vocês. Isso não é justificar o que ela tá fazendo, mas é entender o que leva um ser humano, especialmente uma mulher, a cometer um ato tão violento e tão injustificável como ela cometeu. Dito isso, os advogados sabiam já do meu jeito de trabalhar. A Elise acompanhava as minhas reportagens na televisão de dentro da cadeia. Então, ela via muito as minhas reportagens. Como eu disse, na época eu trabalhava na TV aberta, então o meu rosto era familiar para ela. E quando eu procuro a Boutique, eu vou procurar os advogados e dou a minha ideia. Falo, olha, a gente vai falar sobre tudo no caso. A ideia é uma visão ampla, todos os movimentos que antecederam e que sucederam a esse crime tão bárbaro. Mas, pela primeira vez, a Elise vai poder falar e refletir. E a imprensa inteira já tinha pedido entrevista para ela, oferecendo dinheiro, inclusive, né? Ela nunca tinha aceitado falar. Só que isso foram 18 meses de negociação até que ela desse entrevista, porque é isso, a gente não ia pagar por entrevista para ela falar pro documentário. Então foram 18 meses até que, bom, a gente usou um argumento que a convenceu, de que foi, olha, você vive hoje um processo judicial pelo direito de um dia poder ver a sua filha. Porque a Elise e o Marcos tinham uma filha de 6 meses quando ele foi morto. Fiz, olha, a única maneira de você deixar registrado o seu lado da história para sua filha é essa. E esse foi o argumento que a gente usou para convencer a Elise. A primeira vez que eu a encontrei foi na penitenciária de Tremembé. A gente recebeu uma autorização para entrar com uma equipe de cinema dentro de um presídio, que não é algo fácil. O presídio é cheio de regras e tem de ser. E a gente se encontrou para eu gravar uma entrevista pra gente enviar pra plataforma como um teste, né? Pra mostrar que ela estava disposta a falar, que ela não fugiria de assuntos espinhosos. Não adiantava nada ela dizer que, eu topo falar, mas se a gente perguntasse, você matou seu marido? Claro. E ela dissesse, não quero falar sobre isso. Então, meu primeiro contato com ela foi esse.
Uma memória que eu tenho muito forte desse dia foi... Ela tava com uma trança, assim, pro lado. E ela me pediu um copo de água gelada. Porque não tem água gelada na prisão. Então, essa foi meu primeiro contato com ela. Expliquei que o documentário abriria espaço para o contraditório, que não seria um documentário que a defenderia, que passaria mão em cima da cabeça, mas que ela teria o direito de dizer como ela estava se sentindo naquele momento. E foi assim, a gente combinou a entrevista para a primeira vez que ela saísse em uma saidinha temporária. Isso aconteceu, deixa eu me lembrar, porque gente, foi tanto tempo. Estreia 2021, né? E desde 2018, né? Foi 2019. A gente acompanhou a primeira saída temporária dela. A gente tava com uma câmera dentro do carro e acompanhamos esses primeiros passos. As gravações começam aí. Começam aí. Com ela, sim. Com ela, sim. Eu procuro não me aproximar muito, porque também... Criar um vínculo afetivo, assim, de... Vínculo afetivo eu tenho com as vítimas do Maníaco do Parque, que é meu atual trabalho, que eu tô dirigindo uma série documental. Tem gente até que acha que eu não deveria ter vínculo afetivo, mas sim, com as vítimas eu consigo ter. Com a Elise... Foi um trabalho. Tem uma distância. Eu tenho uma distância. Tenho muita certeza de que fui honesta com ela, de que com a complexidade dessa história, porque eu acho que falar de crimes reais não é dar respostas fáceis, é provocar reflexão. Então, eu sei que eu fui justa com ela, mas eu acho que é bom a gente manter uma distância. Hoje, por coincidência, ela me procurou por WhatsApp. Eu nem tinha o número dela, ela tá com outro número. E me disse isso. E eu acho... E tô contando aqui porque... tenho certeza que não tô desrespeitando nenhuma regra ética com ela. Porque essa é a verdade. Todo mundo perdeu. A Elise perdeu muito. Quem tem filho, especialmente as mulheres que têm filho, sabem o que é perder pra sempre o direito de ser mãe. E querendo ser mãe. Então, ela não tá com a vida legal. E é óbvio que a gente também entende o quão é difícil pro outro lado, né? Porque existe uma família tentando proteger uma criança, né? De uma situação, enfim, que pra gente, como adulto, com distanciamento, é um absurdo. Imagina pra alguém com proximidade, que tem que viver isso, enfim, e até ser... cobrada de alguma forma socialmente por isso, que é extremamente injusto com a criança. E tem também o lado dos pais do Marcos. Porque perder um filho dessa maneira é muito doloroso. Imagino que tenha sido muito doloroso. Eu entrevistei para o documentário a advogada que representa a família. E é claro que é um sofrimento que eles vão ter pro resto da vida. E com um componente a mais. Se não bastar você perder o seu filho de uma forma violenta, o corpo do Marcos foi muito exibido. E quando eu digo corpo, é o cadáver, né? Então, até hoje, pelo menos eu fiz essa pesquisa há alguns anos, havia fotos do corpo do Marcos disponíveis na internet. O que é uma violência para essa família muito grande. Constante pra sempre. Constante pra sempre. Então, eles não têm o direito ao esquecimento, o direito ao luto. É uma situação que é complexa, sabe? A Elise tem ainda direito de ser mãe, mas e os avós? Os avós precisam dar esse direito pra ela? E essa criança? O que a gente sabe, né, que está nesse processo que corre sob segredo de justiça, mas que foi informado tanto pela advogada que representa a família Matsunaga, quanto a advogada que representa a Elise nesse imbróglio de família, é que a menina, que obviamente eu não posso dizer o nome, hoje tem 11 anos, vive com os avós paternos, com a família Matsunaga, faz tratamento psiquiátrico, estuda nas melhores escolas. E até um determinado período da vida dela, ela achava que os avós eram pais, até que ela soube do que aconteceu por um colega de escola, que é
reflexo disso que você tá falando, é muito triste. Sim. Então, a violência intrafamiliar, ela se perpetua. Eu tenho uma colega que o avô dela era um feminicida. E essa cicatriz ainda tá ali, na família. E é uma cicatriz que vai ficar na família Matsunaga. Sim. E uma observação que o Marcos também perdeu o direito de ser pai, né? Ele perdeu o direito à vida, a absolutamente tudo. Exato. Então, eu acho que, assim, o grande... Eu odeio isso, né? De, qual é a lição dessa história? Não é isso, mas é... O que essa história nos provoca a pensar enquanto sociedade? Quantos crimes envolvendo relacionamento, envolvendo posse, essa obsessão, essa coisa não saudável? Quantas vidas se perderam assim? A diferença dessa é que foi um homem a vítima. E a vida dele tem o mesmo valor do que se fosse uma mulher. Apesar de que crimes de feminicídio no nosso país não se tornam crimes midiáticos. E eu acho que essa é uma reflexão que essa história provoca também. É complexo, gente. É muito complexo. A Elise me pergunta isso, né, no fim do documentário. Se a gente faria um documentário se ela fosse a vítima e o Marcos o assassino. É claro que não dá pra gente saber. Porque o Marcos é a vítima nesse caso. E eu acho que isso a gente não pode esquecer nunca, sabe? Que ele é uma vítima, ele é um homem que perdeu o direito de ser pai, que perdeu o direito de envelhecer, perdeu o direito de se relacionar com quem ele bem entendesse. E isso não tem volta. Isso não tem volta. Sim. Isso de todo mundo perdeu, é fato de que todo mundo perdeu, mas algumas pessoas perderam sem ter tido a chance de escolher perder ou não. Exato. Né? Foi tomada uma decisão, e aí a gente não sabe até que ponto planejada ou não, mas o fato é que foi tomada uma decisão. Né? A atitude foi tomada. De alguma forma, ela vive aquilo que ela... A reação da ação que ela tomou, embora a ação dela pudesse ser também uma reação a uma situação, mas o fato é que, como você disse, ele é a vítima, e não tem como a gente saber. E aí, na escalonagem do sofrimento e da perda, a minha preocupação é exatamente essa criança. Né? É que, assim, que perdeu e ainda paga pelo que perdeu. Né? Porque tudo foi tirado dela, e ela ainda se depara com uma situação dessa, porque se o coleguinha disse, não foi o coleguinha de 11 anos que pensou, essa criança ouviu em casa, e aí a maldade de um outro adulto de plantar essa informação numa criança. Então, assim, essa criança vai pagar por um crime que ela também sofreu. Né? Ela também perdeu e continua perdendo todos os dias. Exatamente. E eu acho que o maior trauma da Elise era não ter pai, vir de uma família desestruturada, não ter uma mãe que a apoiasse, uma mãe próxima. E o medo de perder tudo isso fez com que ela tirasse da filha. É uma tragédia grega. É horrível. É horrível. É horrível. Por isso que é tão importante a gente aprender a contar até 10, sabe? Aprender a parar de naturalizar as pequenas violências. Porque são das pequenas violências que nasce uma tragédia, né? Então, assim, será que essa relação dava indícios de que estava mal só naquela semana? É claro que não. E é sempre essa fórmula, né? Uma relação termina em morte como resultado de um ciclo de violência. E a gente falar sobre isso é muito importante. É mais importante do que o caminho fácil de a gente olhar e falar, a Elise é um monstro. Porque aí é simples, a gente cria uma barreira e fala que a Elise é um monstro, eu sou um ser humano, então isso não pode acontecer comigo. Não, todo mundo tá aqui passível a ser abusado ou abusador numa relação. Então é por isso que a gente tem que pensar em formas de se relacionar pautadas no diálogo. Parar de achar que se tem um casal com comportamentos violentos, isso não é responsabilidade de quem tá em volta. São muitos pontos pra gente refletir. E o principal deles é que a Elise já passou por alguns testes que comprovam se ela tem um transtorno de personalidade antissocial, né? A antiga psicopatia.
E ela já passou por isso, é infraudável esse tipo de teste, é aplicado por psiquiatras, e isso não foi diagnosticado nela. Então, o que eu acho mais provocador, a Elise tem empatia, em maior ou menor nível, mas ela tem a capacidade de ser empática, de refletir, de pensar que o outro é um ser humano, diferentemente do maníaco do parque, que é portador de um transtorno grave. E por que ela não pensou no Marcos? Por que ela não pensou na filha dela? De todas as atitudes que ela tinha pra tomar, ela tomou, infelizmente, a pior delas. Thaís, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter participado do Vênus Investiga, né? Sim, a gente, assim, a ideia dessa nova fase, assim, do Vênus, de trazer esses assuntos, é porque a gente sabe que os viajantes gostam bastante, se interessam bastante, e como você disse, é uma oportunidade de a gente refletir. A gente não pode voltar ao tempo, a gente adoraria poder, né? Mas é impossível. O que a gente pode entender e aprender, tanto quanto possível. É um alerta, né? Casos. Totalmente. Todas as pesquisas feitas aqui, feitas fora, indicam que quem mais se interessa por true crime são as mulheres. Porque nós somos mais vítimas de crimes hediondos, e a gente entende que a gente precisa levantar essa red flag na cabeça e se prevenir um pouco, identificar. Eu acho que, bom, isso é uma tese, mas se for pra isso, eu acho muito legal. Eu queria muito que os viajantes discutissem isso e levassem essa discussão pra vida deles. Bom, no dia que aconteceu era um domingo. Naquele domingo eu estava de folga e aí eu vi no noticiário, eram 6h30, 7 horas da noite, quando surgiu a primeira informação. E sempre causa assim, um impacto para o repórter, porque você vê, poxa, a menina caiu do 6º andar, então você já começa a imaginar, isso vai dar muito o que falar. Vamos ter que entrar nesse caso. Bom, deixa suas redes sociais, deixa os seus próximos trabalhos também. Eu tô dirigindo uma série documental sobre o Maníaco do Parque, que vai chamar Maníaco do Parque, a História Não Contada. Sou chefe de pesquisa também do filme do Maníaco do Parque, estrelado pelo Silvério Pereira, que vai dar vida a esse assassino tão cruel. Os dois são pro Prime Video. Tenho um filme com a Maria, que vai chamar Bandida, número 1 da Rocinha, que deve estrear ano que vem. E mais 2 projetos também de true crime, bombásticos pro streaming, que eu não posso falar ainda. Em breve. Mas são todos sobre violência, sobre esses casos que a gente fica tão fascinado e quer entender, mas sempre com um propósito de trazer essa discussão para um lugar em que a gente possa prevenir violência, que é o que eu acho que todo mundo quer. A gente quer saber, mas a gente quer prevenir, né? Obrigada, gente. E pra quem quiser me seguir, meu Instagram é @tanunes com TH. Bom, vocês que ficaram até aqui, se inscreve no canal do Vênus. Se estiver gostando desses novos conteúdos, deixa seu like, manda sua mensagem aqui pra gente que você tá gostando, pra gente trazer novos casos e contar novas histórias. E até o próximo caso.